Bom dia a todos do canal. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, uma série de estudos bíblicos. Vamos fazer a primeira parte de hoje. E se vemos que foi efetivo, nós vamos continuar aí. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário, a sua colaboração sobre o tema. A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Eu me senti muito impressionado a tratar sobre esse tema. Como alguns de vocês sabem, eu estudo teologia por conta própria, né? Eu tenho acesso a alguns materiais que eu vou adquirindo aos poucos, tanto físicos como digitais. Esse aqui é um material que eu super recomendo para você que quer entender de teologia adventista. Depois eu deixo para vocês nos comentários o link. Deixa eu mostrar de novo. O Tratado de Teologia. Você que quer entender um pouquinho mais profundamente, sendo adventista ou não, você quer entender a teologia adventista, eu recomendo muito esse material. Eu estava dando uma lida nele ontem e eu estou estudando um pouco sobre a doutrina de Deus, né? E aí eu tava vendo ali a parte do Espírito Santo, né? Que entra na parte da divindade do Espírito Santo. Que, se eu não me engano, já é pneumatologia, embora não tá definido assim aqui nesse tratado, mas se eu estiver errado, vocês inclusive me corrijam, né? E lá tava falando algumas coisas sobre o Espírito Santo, sobre sua personalidade, sobre suas atribuições. E tava dando alguns textos bíblicos, explicando, e eu fui acompanhando os textos bíblicos. Eu achei muito interessante. Eu amo estudar teologia, não adianta, meu coração ele fica cheio quando eu estudo. Uma das coisas que eu mais tenho prazer em fazer é o estudo da teologia, o estudo da Bíblia. Eu me senti muito impressionado a compartilhar esse conteúdo com vocês. E o primeiro texto que eu separei aqui já é um texto que já vai no âmago da questão ali, sem rodeio e sem muito floreamento, que é o texto de Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, né? Que diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Aqui realmente atribui o Espírito Santo a Deus, né? Primeiro fala, você mentiu para o Espírito Santo. Ele fala para Ananias. Ananias prometeu dar uma oferta para a igreja, depois que vendesse a sua terra, ele falou, vou dar o valor total da venda do terreno. Ele deu uma parte e ficou com outra parte. Ele não era obrigado a fazer isso, a dar todo o dinheiro, só que ele propôs fazer isso. Ele propôs porque ele quis. Ele mentiu dizendo, esse aqui é o valor total, sendo que o valor não era total. E aí ele mentiu ali. Quando Pedro lhe fala assim, ó, você enganou o Espírito Santo, por que você fez isso? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então faz aí uma equivalência. Mentiu para o Espírito Santo é igual mentiu para Deus. É um texto muito claro, revelando que o Espírito Santo é Deus. Então, se você mente para o Espírito Santo, você mente para Deus. Então, é um texto que ele vai muito direto ao ponto no que se trata da divindade do Espírito Santo. E alguns atributos do Espírito Santo, que são atributos em comum com Deus, fazendo nós chegarmos à conclusão de que o Espírito Santo é de fato divino. Jó 33, verso 4, tem uma frase muito interessante, que Jó diz assim, o Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, aqui, atribuindo o poder criador do Espírito de Deus. Jó, ali, na realidade, Eliú, fazendo seus argumentos ali, falando sobre o poder criador do Espírito Santo. Isaías 48:16, aqui, mais uma vez, dando uma atribuição, que é uma atribuição divina, ao Espírito Santo de Deus. Aqui o profeta Isaías, no capítulo 48, vamos ler aqui a partir do capítulo 15, dizendo assim, eu disse, eu o chamei, sim, eu o enviarei nesta missão. Eu ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam, desde o princípio eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Então há mais uma vez a equivalência do Senhor soberano com o Espírito de Deus.
o Espírito Santo ele envia, é uma atribuição do Espírito Santo, que é uma atribuição também de Deus, né? Quando ele envia para pregar o Evangelho, né? Ide, portanto, fazer discípulos, o próprio Jesus também tem essa atribuição, mais uma vez colocando a Trindade aí em pé de igualdade. Isaías aqui, né, 48, verso 15 e 16. Né? E nós vemos aqui em Atos 13, verso 2, mais uma atribuição do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo chama para a missão. Né? No verso 2 fala, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então o Espírito Santo ele chama para a missão. Qual é essa missão? É a missão de pregar o Evangelho. Então, mais uma vez, aqui o Espírito Santo fazendo o atributo de Deus aí, é de enviar para a missão. 1 Coríntios 2, 13 e 14, quando lhe dissemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas a palavra que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Aqui nós vemos, é porque tem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo ele é uma energia, uma força. Nós vemos aqui a natureza pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo ele envia, o Espírito Santo ele ensina, o Espírito Santo ele consola. São atributos pessoais do Espírito Santo, porque além de muitas pessoas não acreditarem na divindade do Espírito Santo, elas vão além ainda dizendo que o Espírito Santo nem é uma pessoa. O Espírito Santo é um vento, é uma força de Deus. Ele não é. Embora há essa comparação do Espírito Santo com o vento, isso não significa que o Espírito Santo se limita a um vento, né? É só uma força de comparação para que a verdade sobre o Espírito Santo ela seja melhor compreendida. Então nós vemos aqui, acima de tudo, que o Espírito Santo ele é um ser pessoal, ele é um ser criador. Criação é um atributo somente de Deus. Não há outra pessoa que seja criador mesmo, de criar as coisas do nada. Né? Então, a partir daqui, nessa primeira parte do nosso estudo, nós verificamos aí que o Espírito Santo é Deus, ele é criador, ele também é uma pessoa, ele envia, ele ensina. E no próximo vídeo nós vamos aprofundar ainda mais esse conceito. Aqui só foi um pequeno tiragosto aí do nosso conteúdo. Tá bom? Me acompanhe no próximo vídeo.